Boa noite, igreja. Peço que os irmãos abram no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Versos 14 a 30. Vou fazer a leitura deste texto. O texto diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-me o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas ou de não semeaste, e ajuntas ou de não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo ou de não semeei, e ajunto ou de não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Oremos. Santo Deus, eterno Pai de bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor, para ouvir da tua palavra. Você conserva o que irá ministrar a palavra essa noite, Senhor, que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações. Abre nossas mentes, Senhor, e os nossos corações para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar diretamente a nós. Tudo isso nós te pedimos e muito mais te agradecemos. Em nome e por amor de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, boa noite, igreja. Hoje eu tenho a oportunidade, essa honra de vir trazer o sermão. O pastor Tiago havia me pedido já umas semanas atrás. E eu gostaria de, juntamente com a igreja, meditar nesta passagem que acabamos de ler. Então, vamos continuar com as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, 25, 14 ao 30. Vamos fazer a meditação, então, deste texto. E, para isso, eu gostaria apenas de trazer alguma contextualização, para que assim a gente possa compreender o texto que a gente acabou de ler. É muito comum, quando nós pegamos a parábola dos talentos, se a gente pesquisar na internet, jogar no YouTube, às vezes a gente vai encontrar essa parábola ser muito associada a negócios, a administração. Principalmente se a gente pega aqueles vídeos mais de coaching, alguns vão até utilizar essa parábola para falar a respeito de negócios, de como empregar o seu dinheiro. E é interessante porque a parábola em si fala justamente de riquezas. Entretanto, não é exatamente o foco, é como empreender o seu dinheiro. Eu gostaria que hoje nós pudéssemos, então, refletir, conhecer mais o texto, entender o texto,
e saber o que Deus realmente fala através deste texto, o que o Senhor Jesus estava querendo ensinar ao falar esta parábola aos seus discípulos. Quando nós voltamos a um capítulo anterior, lá no capítulo 24, a gente percebe que há um contexto muito maior no qual esse texto faz parte. Uma parábola, para ser mais claro, era um recurso muito praticado entre os sábios do Antigo Oriente, entre a sabedoria do Antigo Oriente, e a parábola eram aquelas histórias curtas que buscavam com o objetivo de trazer um ensino, algum ensinamento. Então, pegava alguma história do cotidiano e através dessa história do cotidiano, poderia ser real ou ficcional, mas com base no cotidiano, e assim buscar trazer algum ensinamento e utilizando então dessa história do cotidiano, fazer uma boa ilustração. E a gente vê muito o Senhor Jesus utilizando deste método, deste recurso. Em muitas situações, o Senhor Jesus vai estar contando histórias que ele vê no dia a dia, que ele vai pegar realmente do contexto daquele povo judeu da Galileia, para poder trazer ensinos do reino. E quando a gente pega, então, este texto, essa parábola, primeiro, ela está dentro de um contexto maior, que ela está dentro de um conjunto de outras parábolas. Notemos que antes desta, a gente vai ver mais para cima, a parábola das 10 virgens. E antes das 10 virgens, a gente vai ver o Senhor contando a respeito do servo bom e do servo mau. Também vai falar a respeito da figueira. E antes até mesmo de contar sobre essas parábolas a respeito da figueira, do servo bom e mau, das 10 virgens, ele está fazendo um discurso. E é muito importante a gente, então, entender este contexto, porque é dentro deste contexto que a gente entende, então, por que Cristo contou esta parábola e o que ele queria ensinar. Quando nós pegamos, então, o início do capítulo 24, a gente vai ver, como nós lemos na liturgia, que ele está dando o seu discurso a respeito da sua vinda. É interessante que, quando Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele vai organizar o seu evangelho em 5 discursos. Ele vai organizar, quando ele conta a narrativa do Senhor Jesus, ele vai organizar em 5 grandes discursos que o Senhor fez, e entre esses discursos ele vai intercalar com os feitos de Jesus, os milagres de Jesus. E este discurso no qual nós estamos diante, no capítulo 24, é o último discurso de Jesus. Já é aquele grande discurso e que logo em seguida ele já está caminhando então para a sua crucificação. É o último discurso e já é o momento final do seu ministério. E nesse grande discurso que Mateus registra, a respeito, Jesus ele é motivado a fazer este discurso por causa do questionamento dos seus discípulos. Lembramos que a gente já teve até algumas aulas na escola dominical a respeito de Mateus 24, do discurso escatológico de Jesus, no qual a motivação dele ter dito a respeito do que ele vai dizer, é porque ele se viu na necessidade por causa que seus discípulos estavam perguntando: diga-nos, quando é que o Senhor virá e quando é que acontecerá, se sucederá essas coisas? Que coisas? Aquilo que o Senhor Jesus havia dito quando eles estavam em Jerusalém, e o Senhor Jesus disse, os discípulos maravilhados com as construções de Jerusalém, com o templo, maravilhados com a glória do templo, os discípulos então chamam ao Senhor e dizem: olha, mestre, que construções, que magnífico. E aí o Senhor Jesus então diz: vede essas coisas, eu afirmo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. E é a partir desta declaração de Jesus, este juízo que ele está dando àquela cidade e àquele templo, que os seus discípulos então vão ser motivados a perguntar: quando que isto vai acontecer e quando o Senhor vai vir? Então, os discípulos associam a vinda de Cristo com a destruição do templo,
associam a vinda de Cristo com o juízo sobre aquela cidade. E é a partir daí que o Senhor Jesus, então, vai discursar e falar a respeito da sua vinda e os sinais que marcariam a sua vinda. Então, quando nós pegamos Mateus 24, a gente vai ver que ele vai iniciar falando a respeito do princípio das dores, os sinais que marcariam de que ele estaria próximo. Então, os sinais não é para dizer exatamente quando, mas era para afirmar de que quando eles vissem que essas coisas, esses sinais se tornassem visíveis e intensos, poderiam ficar de sobreaviso, que logo ele viria. E aí ele conta, então, sobre o princípio das dores, sobre o surgimento de falsos mestres, sobre os sinais, no contexto político e natural, a questão de terremotos, de calamidades, de doenças, de guerras, de rumores de guerras. Então, a partir desses sinais e de perseguições contra a igreja, estariam apontando de que ele logo ia vir. E, a partir daí, quando ele conta isso, ele vai, então, mostrar também, mais para frente, a respeito da grande tribulação, quando ele vai mostrar, quando vocês virem a cidade sitiada, fujam, o que tiver sobre o telhado não desça, o que tiver fora da cidade não entre na cidade, mas sejam rápidos e fujam. E aí, a partir deste momento, ele vai estar mostrando o juízo que vai vir sobre a cidade. E que até ocorreu este juízo sobre a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, com o imperador Vespasiano, que sitiou a cidade de Jerusalém e a destruiu, cercou e destruiu, no contexto das guerras judaicas deste período. E também é um tipo para o que ia acontecer no último dia, quando o próprio Cristo retornasse. O juízo que vinha sobre a cidade é uma tipologia, um símbolo para aquilo que está por vir no futuro, o juízo de Deus. E aí, o Senhor Jesus também ele vai contar este sermão, com o intuito de incentivar a igreja, os seus ouvintes, os seus discípulos, a vigilância e a perseverança. Note que ele vai enfatizar, quando lemos todo o capítulo 24, a questão das perseguições, dos falsos mestres, e aí, a partir daí, quando ele, no meio desse discurso, que a gente vê, então, ele contando as parábolas. Então, percebe, as parábolas ele vai utilizar como recurso ilustrativo para enfatizar o seu discurso a respeito da sua vinda, a respeito das coisas que vão acontecer, a respeito deste período entre a sua primeira e a sua segunda vinda, e como é que a igreja, então, deve se portar neste intervalo de tempo. As parábolas, então, têm este objetivo de ilustrar este discurso. Então, a gente vai ver que depois que ele fala a respeito da grande tribulação, e ele vai falar da sua segunda vinda, lá no verso 29, quando ele diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abanados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra a outra extremidade dos céus. E a partir daqui ele começa as parábolas. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que? Os sinais no qual ele está falando que vai acontecer. E é interessante que aí, depois disso, ele vai falar a respeito do servo bom e do servo mau, e vai falar a respeito das 10 virgens. As virgens que eram prudentes, a metade delas, 5, e as virgens que eram tolas e que não aguardaram a chegada do noivo. E exortando, então, a igreja a serem vigilantes e permanecerem esperando a sua vinda, aguardando a sua chegada. Então, quando nós chegamos, então, aqui já no verso 14,
Quando ele fala a respeito da parábola dos talentos, é dentro deste contexto. O foco é a vinda de Cristo, o foco é ele exortar a igreja, a perseverança, a fidelidade e a espera, uma espera ativa, fazendo a obra. Este é o intuito. Então, a gente vê que... É até interessante pegar alguns conceitos de empreendedorismo, de administração, mas o foco da parábola não é este. Então, quando nós lemos a parábola, a primeira coisa que a gente vê no verso 14 é o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Note que quando a gente lê a parábola, é uma história do cotidiano, de um senhor de negócios, um homem de posses, de bens, de propriedades, que, diante de uma situação, diante dele, de uma viagem que ele vai realizar, dele se ausentar da sua casa e estar fora deste país, ir para outro país, ele então vai delegar ele vai dar algumas ordens, delegar algumas funções aos seus servos. E é interessante porque a primeira coisa que a gente nota é o termo pois. Pois será como um homem. Quando a gente volta na parábola das 10 virgens, a gente vê o seguinte: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Percebe que nesta parábola das virgens, ele vai iniciar com: então o reino dos céus será semelhante. Ele vai fazer uma comparação entre o reino dos céus e a parábola no qual ele vai contar as 10 virgens. Mas quando nós chegamos aqui no 14, a gente vai dizer assim: pois será como um homem. Percebe que há uma continuidade. O Senhor Jesus não vai iniciar com o reino do céu será semelhante, porque ele vai integrar a primeira parte das 10 virgens como fazendo parte desta parábola. Então ele conta: o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Aí ele conta a parábola. Depois, em seguida, ele vai. E também, em outras traduções a gente vai encontrar desta forma: e também será como um homem que saiu. Então percebe que ele vai juntar as duas parábolas. Isso significa que as duas são uma ilustração do reino, uma ilustração do reino dos céus. E isso é interessante, é importante a gente perceber, porque a primeira coisa também que devemos entender ao lermos esta passagem é que nem tudo que nós encontramos aqui é um símbolo de Jesus, é um símbolo da obra de Jesus. Por ser uma história do cotidiano, há elementos que ele está querendo apontar, mas outros que serão descartados, como, por exemplo, a questão de um homem de negócios com posses, é um homem terreno de que era comum naquele período. O homem rico não está fazendo diretamente como se esse fosse o próprio Jesus, mas de que, da mesma forma que o homem de negócios ele vai designar ordens aos seus servos, o Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para que, da mesma forma, o Filho do Homem também designa ordens, funções à sua igreja. Então, a gente tem que entender que a parábola ela não é uma representação exata, como se fosse um conjunto de símbolos e significados ocultos, mas ela aponta para uma verdade maior. Ela ilustra uma verdade que Cristo está querendo apontar.
Então, aqui a gente vê o Senhor contando esta parábola a respeito deste senhor de negócios, dando a continuidade com a mensagem anterior, com a história anterior, que é das 10 virgens, e ele vai dizer, então, que havia um homem de negócios que designou aos seus servos algumas ordens. Qual era esta ordem? Era de fazer com que os seus bens multiplicassem. Se a gente pudesse dividir esta história, essa ilustração, a gente pode dividir em 3 partes, ou até mesmo em 4 partes. A primeira parte é a parte no qual o Senhor designa funções, dá ordens aos seus servos. E a segunda parte é como esses servos que receberam esta ordem de administrar os bens do seu Senhor, como eles vão se portar diante dessas ordens, como é que eles vão realmente executar. E também a terceira parte que a gente vê nesta parábola é a prestação de contas destes servos. E logo em seguida a gente vê o ensinamento, a aplicação desta parábola, que está lá no verso 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e até em abundância, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Então, esta seria uma aplicação, quando nós lemos do 29 em diante, a aplicação da parábola. Então, a gente divide esta parábola nessas 3 partes. A ordem dada pelo seu Senhor, a forma como os seus servos executaram esta ordem, e a prestação de contas, e logo em seguida a conclusão desta parábola. E quando nós lemos aqui, a gente percebe que a partir do verso 25, do verso 15, a gente vai ver que existe 2 tipos de servos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Percebe que aqui, 14 e 15, que mostra, então, a ordem que o Senhor dá aos seus servos, a gente vai ver que vai ter tipos de servos ao decorrer da história, e esses 2 classes de servos, eles vão receber uma quantidade X de dinheiro. Um vai receber 5 talentos, outro vai receber 2 talentos, e ainda outro vai receber apenas 1 talento. E estes talentos que eles recebem são o dinheiro que eles terão, então, que investir, multiplicar, para que eles possam, então, entregar ao seu Senhor. Esta é a ordem que ele dá. Quando ele diz, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, a gente vai ver nesta história este homem dando este dinheiro, e aqui entra a parte importante da interpretação deste texto. O que significa talento? O que isso tem a ver com a igreja? Note que talento, como na língua portuguesa, talentos são habilidades que podem ser naturais ou não, ou naturais ou adquiridas com o tempo. Só que quando a gente pega no texto talento, o talento era uma moeda ou um peso daquele período que determinava determinada quantidade de moedas, que poderia ser de ouro, de cobre ou de prata. E dependendo da qualidade desta moeda, era no valor X. Então, um talento equivalia a mais ou menos 6.000 denários. Um denário era equivalente a 1 dia de serviço de um trabalhador comum. Então, percebe, se um denário equivalia a 1 dia de trabalho, e um talento equivalia a 6.000 denários, como se fosse um conjunto de moedas, um determinado peso, a gente está diante, então, de uma grande quantidade de dinheiro. Não é 5 moedinhas, 2 moedinhas, ou 1 moedinha que os servos estão recebendo, mas uma grande quantidade de dinheiro. Isso demonstra qual é a qualidade deste Senhor. Era um homem de fato de poder
e de posses. E até mesmo aquele que recebeu um talento estava recebendo uma grande quantidade. Isso é interessante. E quando a gente vai ver, então, a partir do verso 16 até o verso 18, a gente vai ver que cada um vai responder a esta ordem recebida de uma maneira. Os 2 primeiros vão investir este dinheiro e, assim, receber um lucro de 100%. Eles vão dobrar este dinheiro. Já o último, ele vai esconder este dinheiro. Então, percebe que aqui, a partir daqui, a gente vai encontrar duas classes, ou 2 tipos de servos. Dois servos que são servos prudentes e fiéis, e um servo que é negligente. E cada um destes servos, vai lidar não apenas com o dinheiro, mas a forma como se direciona ao seu senhor também vai ser diferente. Leiamos o seguinte, a partir do verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, aqui a gente vai ver que o primeiro servo, e logo em seguida também o segundo servo, quando chega um determinado dia, o Senhor, ele então vai realmente cobrar, prestar contas aos seus servos, prestar contas, chamar os seus servos a prestar contas, na verdade. E este primeiro servo e o segundo, imediatamente eles chegam ao seu senhor e dizem: aqui, senhor, você me deu determinada quantia, e determinada quantia eu adquiri. Só que o último servo já é diferente. Ele vai dizer, a partir do verso 25, o último servo, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Só que antes do 25, no 24, ele ainda disse: chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então, aqui a gente vai ver que já este servo, o último, ele vai primeiro inventar uma história, porque ele não investiu, e toma aqui o teu dinheiro, já não é mais da minha responsabilidade. Está vendo como eu sou bom? A ideia que passa no discurso do último servo é de depositar a culpa da sua negligência no seu senhor. Então, quando nós lemos este texto, a gente entende algumas coisas. A primeira é que, e aplicando à igreja e aos primeiros ouvintes que estão ouvindo esta passagem, quando o Senhor prega, conta esta história, é que aqui a gente vai ver que ele está apontando sobre como a igreja tem que se portar diante deste período no qual ele, de expectativa da sua segunda vinda, que é o período que nós estamos. Como a igreja tem que se portar. E aqui ele vai mostrar, então, que, quando nós lemos toda a passagem e todo o contexto, a gente vai ver que o Senhor, ele conta que os seus discípulos vão sofrer perseguições, vão ser testemunhas suas e vão pagar o preço por ser testemunhas suas. E que eles estão na terra com uma missão específica, de serem as testemunhas, ou quando nós trazemos para a linguagem forte daquele grego, serem mártires, testemunhas que vão testemunhar até a morte. E a partir daqui, quando ele está então contando esta história, ele está chamando os seus discípulos a como devem se portar. E aqui serem prudentes, serem fiéis à ordem e aos recursos e aos meios que eles receberem de Cristo. Então, percebe que o Senhor, quando o Senhor ele entrega o dinheiro, este
talento, esse homem de posses aos seus servos, a primeira coisa é que servos tem um sentido de escravo, que no grego é doulos, e escravo no contexto do Império Romano, quando a gente estuda até a questão do Império Romano e como é que era aquela sociedade, era uma sociedade bem estratificada, que tinha certas hierarquias, senhores, dono de posses, dono de fazendas, de grandes propriedades, aqueles que faziam parte do Senado, ou isso no período da República, ou no período do Império, tinha o próprio imperador, e a gente tinha aquela sociedade que eram os escravos, pessoas que não tinham liberdades e que eram até eram posses desses senhores. E por eles serem escravos, a vontade deles não deveria ser deles, mas do seu senhor. E no contexto do Império Romano, muitos dos escravos eram administradores de grandes propriedades. Eram pessoas que sabiam ler, que tinham uma certa instrução para administrar essas propriedades. E os senhores daquele período, então, colocavam a responsabilidade a esses escravos que pertenciam a este senhor. Então, percebe que aqui, esses servos, eles não são funcionários CLT. Não são pessoas que podem dizer, não vou fazer, não quero, isso aqui não é duro demais, ou é difícil demais para mim, ou coisa do tipo. Mas eles eram escravos. Isso tem que ficar muito latente quando a gente vê, então, a relação dos servos com o Senhor. E a segunda coisa é que, quando nós vemos o Senhor, este Senhor de negócios, delegando esta responsabilidade, ele vai não dar de forma sem pensar, mas ele vai dar de forma prudente, agindo com sabedoria. Percebe que ele vai dar a cada um segundo a sua capacidade. O que receberá 5 talentos vai ser segundo a sua capacidade. O que receberá 2, segundo a sua capacidade. E o que receberá 1 vai ser também segundo a sua capacidade. E é justamente por causa disso que a gente vê a prudência, a sabedoria do seu Senhor. E eu não vou dar o fardo pesado para o meu servo, eu não vou dar algo no qual ele não consiga fazer, mas pelo contrário, eu estou dando justamente o que é possível, o que está dentro da sua capacidade, o que está correspondente até às suas próprias habilidades. E quando a gente pega o texto, a própria palavra capacidade no original, tem esse sentido de habilidade. Então, o Senhor, ele viu as habilidades de cada um dos seus servos e destinou o dinheiro, os recursos, a cada um de acordo com elas. E quando a gente vê isso, a gente já vê o caráter, então, desse Senhor. E aí a gente vê este contraste com os seus servos. Percebe que, então, o primeiro e o segundo servo, quando eles recebem, então, esses bens, este dinheiro, eles imediatamente vão. É o que o texto vai dizer. Saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Isso acontece com o primeiro e com o segundo. Saíram imediatamente. A partir do momento que o Senhor deu a ordem e que partiu, e que agora ficou sobre a responsabilidade deles, eles imediatamente foram cumprir a ordem, foram executar a ordem, mas não acontece com o último. O último servo, ele vai, em vez de sair imediatamente, ele vai enterrar o dinheiro, ele vai esconder. Então, percebe que aqui a gente já encontra o primeiro ponto, o contraste entre quem é um Senhor. É um homem sábio, um homem que age prudentemente, com o interesse de multiplicar o seu dinheiro e não agindo de forma a colocar um fardo pesado aos seus servos, mas vendo realmente como cada um deles pode administrar cada um da quantidade de dinheiro que ele vai destinar. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui a qualidade dos servos. 2 servos que agiram imediatamente, que não pararam para dizer é difícil demais, não vou conseguir, ou não é da minha responsabilidade.
Até porque eles eram escravos, não eram apenas trabalhadores, mas escravos. E eles tinham o dever, a obrigação, então, de cumprir com a ordem do seu senhor. E a gente percebe aqui a fidelidade dos primeiros 2 servos. Enquanto que o último, ao enterrar o seu dinheiro, primeiro, ele não cumpre a ordem. Ele, de fato, negligencia, não cumpre aquilo que ele recebeu, de negociar, de administrar os seus recursos. E mais para frente, este segundo servo, ele vai não apenas negligenciar, não dar importância para a ordem do seu senhor, mas ele vai tentar reverter o jogo. Quando ele diz, chegando por fim, o segundo, disse: Senhor, sabendo que homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Percebe que os outros servos não fazem isso. Os outros servos imediatamente cumprem, mas ele vai inventar uma desculpa que seria uma baita de uma desculpa esfarrapada. É igual nossos dias, quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente arruma um monte de justificativa para tentar tirar a nossa culpa do que a gente não fez, do dever que nós não cumprimos. Da mesma forma, esse servo vai dar uma desculpa esfarrapada. Quando ele acusa o seu senhor de ser severo e acusa o seu senhor de colher onde ele não planta, de pegar o que não é do seu direito, vamos dizer assim. E é totalmente o oposto do que a gente vê. Quando a gente vê o seu senhor, primeiro, ele realmente colhe o que ele planta, porque o dinheiro que ele está dando, que ele está designando aos seus servos, é dele, é propriedade dele. Ele está dando aquilo que é dele, que é os seus bens, designando aos seus servos para que esses possam administrar. Ele não há aqui ele buscando tomar de outros, ou fazer com que os seus servos multipliquem algo que não veio dele, mas veio diretamente dele. Então já mostra aqui o que o servo estava dizendo não correspondia com a realidade, com os fatos em si. E segundo, quando diz que ele é severo, é um homem bruto, é um homem que não se importa com os seus servos, que é totalmente o oposto que a gente vê no início. Ele não deu a cada um segundo a sua própria capacidade, não foi um fardo pesado demais, mas o fardo que cada um podia suportar. E a gente, então, encontra esse segundo ponto, que seria este contraste entre esses servos. Os servos que eram fiéis e obedientes, e esse servo que o próprio Senhor vai chamá-lo de servo mau, servo negligente. Quando o Senhor Jesus conta, então, esta parábola, a primeira coisa que ele está chamando é a realidade que a igreja está inserida, de que assim como esses servos recebem uma ordem do seu Senhor, e eles têm o dever de cumprir com esta ordem, da mesma forma, aqueles que estavam ouvindo Jesus Cristo, os seus primeiros discípulos, e nós, a sua igreja que estamos ouvindo neste momento, e todos aqueles que lêem esta palavra e são a igreja, e é a igreja do Senhor, também estão nesta posição de servos. Quando o apóstolo Paulo ele se direciona ao seu ministério, nas suas cartas, frequentemente o apóstolo Paulo vai se colocar como escravo de Cristo. E o próprio Senhor Jesus, quando ele fala da sua relação com os seus discípulos, ele vai se colocar como mestre dos seus discípulos, e os seus discípulos como servos. Nós não somos independentes do Senhor. Nós não somos pessoas que podemos agir de forma independente do nosso mestre. A igreja era o corpo de Cristo, ela está ligada a Cristo de maneira tão íntima que não pode haver separação. E quando o Senhor Jesus Cristo ele conta esta parábola, ele está justamente apontando isto para os seus discípulos, a ligação que eles têm com eles como o seu mestre e as responsabilidades que eles têm enquanto ele estiver ausente, vamos dizer assim.
Ausente entre aspas, porque o Senhor Jesus Cristo vai constantemente estar com a sua igreja, até por meio do seu próprio Espírito, mas no seu sentido dele, dessa expectativa da sua segunda vinda. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nessa parábola é que o Senhor Jesus Cristo está chamando a igreja, o seu povo, de que eles estão no mundo com uma responsabilidade, um dever a se cumprir, um dever que vem do próprio mestre deles, e que eles não podem estar dispersos neste período de tempo, neste intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Eles não podem estar dispersos como se fossem as pessoas que não conhecem a Deus, que vivem como se Deus não existisse. Pelo contrário, eles devem estar, então, atentos, vigilantes. E segundo, quando nós lemos esta passagem, o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar que vai existir dois tipos de pessoas, ou dois tipos de servos, vamos dizer assim. Aqueles que realmente cumprem com o seu chamado, aqueles que realmente se colocam em obediência a Cristo, se sujeitam a Cristo, e aqueles que, negligentes, vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Aqueles que realmente, na sua vida diária, na sua prática, vivem como se não fossem verdadeiramente servos de Cristo. Isso aqui é muito sério, igreja. Não é apenas dinheiro que a parábola está ensinando, mas está mostrando realmente quão é imprescindível que nós devemos estar atentos e devemos cada vez mais alimentar essa expectativa da vinda de Cristo, e essa expectativa que devemos cada vez mais alimentar, estar cada vez mais ansiosos, aguardando a sua segunda vinda. Não deve ser uma conduta de inatividade, uma espera passiva, mas, pelo contrário, deve ser ativa, deve ser trabalhando. E quanto esperamos, nós devemos trabalhar. Que é até o tema desta mensagem de hoje. Trabalhemos enquanto esperamos. Então, o Senhor Jesus Cristo aí vai mostrar que existem dois tipos de servos: aqueles que cumprem a ordem do Senhor, aqueles que se sujeitam a Ele, e aqueles que não. E quando ele aponta isso para os seus discípulos, ele vai mostrar algo ainda muito mais grave e importante. Primeiro, é a qualidade do seu mestre. Através da parábola, aqui a gente vê um homem de posses, rico, mas o próprio Jesus, que é o mestre da igreja. Então, notem como é importante nós entendemos esta parábola e nos colocarmos como os servos que devemos obedecer ao Senhor com aquilo que recebemos do Senhor. Diferente da parábola que é apenas um homem terreno, o Senhor Jesus Cristo está mostrando que, assim como este homem que tem posses, e que ele e que os seus servos vão prestar contas a este homem que tem posse, a este homem de negócio, quanto mais então o próprio Senhor dos Senhores, o próprio Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando vier na sua segunda vinda, vai cobrar a sua igreja, vai realmente cobrar o que cada um fez, como cada um soube administrar, soube aproveitar as oportunidades, os recursos e os meios que ele deu à sua igreja. Então, é importante a gente ver que o Senhor Jesus Cristo está mostrando e contando esta parábola para mostrar algo muito mais grande, muito mais grave, que é ele que está mostrando que ele que é o mestre da igreja, e que assim como esses escravos têm o dever de obedecer ao homem terreno, de obedecer a um Senhor que hoje vive, mas amanhã passa, o homem mortal, da mesma forma, quão mais importante, mais grave é obedecer a Jesus Cristo, é a ordem de Jesus Cristo. E terceiro ponto, quando nós vemos esta passagem, a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo aí vai mostrar que, além da qualidade de quem está dando esta ordem, que é o próprio Jesus Cristo que vai ir, mas os seus discípulos vão ficar, que haverá um dia em que todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós estaremos diante do trono branco. Todos nós. Alguns prestarão contas e serão julgados
por não colocarem a sua confiança em Cristo e as suas obras provarem que não estão unidos a Cristo. Enquanto outros vão estar diante de Deus e vão, colocarem a sua esperança em Cristo e as suas obras provarem que eles colocaram a sua esperança em Cristo, eles serão aqueles que serão aceitos por Deus. E é isso que a gente vê quando o Senhor Jesus Cristo, ao terminar esta parábola, ele vai, então, em seguida, contar a respeito do julgamento. E aí, quando a gente lê posteriormente o texto, ele vai dizer os dois grupos de pessoas que vão se apresentar. Aqueles que, através da sua vida prática, mostraram que não eram seus, que não eram realmente seus servos, e aqueles que, através da sua vida, do seu cotidiano, demonstraram que eram seus servos. E uns ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai. Enquanto outros ele vai dizer: afasta-te de mim. Então percebe que o Senhor Jesus Cristo, ele vai enfatizar isso mais posteriormente, mas ele também está mostrando esta realidade que todos nós vamos prestar contas, está diante de Deus nesta parábola, quando ele vai dizer: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Notem que entre a primeira passagem, a primeira parte, quando o Senhor vai em viagem e passa esse período de tempo, os servos administrando esse dinheiro e o outro negligenciando, passa-se um longo tempo. Não é um pouco tempo, mas o texto diz que é um longo tempo. É anos, é muito tempo. É um tempo tão grande que pode colocar, então, até mesmo aqueles servos que administraram bem o dinheiro, a se colocar como negligentes. Ele não vai vir nunca. Ele não vai vir nunca, eu não vou precisar prestar contas. Então, percebe que o tempo, por ser longo, coloca, então, a tônica por tanto demorar, pode realmente fazer com que os seus servos fiquem preguiçosos e pensam que nunca vão mais prestar contas, que esse dia de prestar contas não vai chegar. Entretanto, não é isso que acontece. A gente vê, então, que depois de muito tempo, um tempo muito longo, há a prestação de contas. E o Senhor Jesus Cristo então, está mostrando justamente isso à sua igreja, que quando ele vir na sua segunda vinda, será o dia do juízo, o grande dia do Senhor, aquele dia que é o dia terrível para uns, e como é sempre dito na literatura profética do Antigo Testamento, e um dia de alegria para outros. Um dia que uns vão realmente se alegrar e entrar na glória, entrar no paraíso, entrar na presença de Deus, estar eternamente com Ele na nova criação, e aqueles que estarão eternamente separados da presença de Cristo, estarão numa condição de danação eterna, de condenação. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vai mostrar isso nessa passagem. Da mesma forma que os servos eles vão prestar contas, os seus discípulos e a sua igreja, e o mundo, de maneira geral, também estará diante de Deus, e o mundo estará diante de Deus, e cada um vai prestar contas diante de Deus, e a sua igreja também estará diante de Deus, e vai ser provado quem verdadeiramente foi seu servo, quem verdadeiramente foi transformado, e na sua vida prática demonstrou ser transformado por Cristo, e aqueles que não. E como a gente esquece disso? Como é fácil a gente esquecer que um dia a gente vai prestar contas. Talvez você não vai ver a vinda de Cristo. Talvez eu não veja a vinda de Cristo vivo. Talvez, muito provavelmente, que esta geração vá passar. Talvez eu vá morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer, e não vamos vir com os nossos olhos, sem experimentar a morte, a vinda de Cristo. Mas todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós prestaremos contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Quer você acredite nisso, ou você não acredite, você estará diante de Deus. Quer você pense que vai demorar, ou você tem uma expectativa que vai ser logo, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. E outro ponto é que mesmo que você morra, que você faleça, que a sua carne vire cinzas, você também vai prestar contas. Então, não é a morte que vai te livrar do trono branco.
Geralmente a gente tem essa ideia de que parece que nós não vamos prestar contas. Parece que a vida que nós vivemos, nós pensamos apenas no hoje. Notem, com as nossas lutas diárias, com o nosso falar, com a nossa conduta. Quantas vezes nós pecamos? Eu tenho certeza que aqui na igreja todo mundo peca. Quando nós vamos parar para contar os nossos pecados, tenho certeza que a gente tem uma multidão de pecados. Mesmo quando nós lutamos contra os nossos pecados, lutamos contra vícios, contra fraquezas, a gente peca. A gente peca por fraqueza, peca porque isso é um espinho na carne que nós não conseguimos nos livrar. Pecamos até mesmo de forma inconsciente, mas todos nós pecamos. E isso demonstra como nós, geralmente, nós vivemos como se Deus não existisse, ou às vezes nós vivemos como se nós não vamos prestar contas. E o Senhor Jesus Cristo está mostrando justamente isso à sua igreja. Vocês estarão no mundo, mas vocês estarão no mundo vigilantes, atentos. Vocês devem conduzir a vida de vocês de tal maneira, de tal forma radical, que todos os dias tem que ser um dia de expectativa. Todos os dias você tem que ser um dia de vigilância. Então, percebe que até quando o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas que nós devemos ser vigilantes e não estar como os que dormem, mas estarmos atentos, porque nós não fazemos parte mais deste mundo, mas agora fomos chamados para o reino da graça de Deus, fazemos parte agora da nova família, desta nova criação. Nós devemos, então, nos portar de maneira diferente, estarmos atentos, vigilantes. E a pergunta que nós podemos fazer esta noite é: como que tem sido a nossa vida diária? Como nós temos nos portado diariamente na nossa vida? Será que nós realmente buscamos crescer em santidade, ou os pecados têm sido cada vez mais predominantes nas nossas vidas? É claro que todos nós vamos pecar. E é claro que até o último dia das nossas vidas a gente vai pecar, porque a gente vai viver essa luta constante. Mas será que nós estamos lutando contra o pecado? Será que nós estamos realmente fazendo com que todos os dias acordamos vigilantes, pensando realmente em fazer a vontade de Deus? Ou cada dia que nós fazemos, eu quero apenas fazer a minha vontade, eu quero viver os prazeres deste dia, eu quero viver os prazeres desta terra? Às vezes a gente não nota isso, mas a gente fica mais preocupado com as coisas terrenas do que com aquilo que Deus nos deu. E quão terrível é isso? Primeiro, porque este tempo vai passar. Segundo, porque nós estaremos diante de Deus. Essas coisas, elas passam, são insignificantes. Mas fazer a vontade de Deus é o que realmente é importante. É o que de fato é a verdadeira vida. E também, sabemos que este caminho que nós estamos traçando, que todo homem traça, é diante realmente de Deus. Nós vivemos até, às vezes, como este servo tolo, este servo negligente, que vive como se não fosse prestar contas, ou que vive sem se importar com aquilo que Deus deu a ele, ou com aquilo que o seu Senhor deu a ele, para ser mais exato. Então, como nós temos vivido? Será que nós temos sido como os servos que imediatamente obedeceram ao seu Senhor? Ou nós temos sido como o servo que escondeu? A segunda aplicação é: o que significa o talento para nós? O termo talento, significa riquezas, o Senhor Jesus Cristo está falando de um Senhor de posses, que dá posses, que dá riquezas aos seus servos. Como é que isso aplica ao contexto da igreja? Qual é a riqueza que nós recebemos de Cristo? Essa aplicação é muito mais geral. Não se diz apenas de dinheiro físico ou de como administrar, mas essa aplicação se dá a tudo que nós recebemos de Cristo. Primeiro, as riquezas decorrentes da sua graça, os dons que recebemos, o fruto do Espírito. Essa é a maior riqueza que nós recebemos, o próprio Espírito Santo que recebemos de Cristo e que nos possibilita a caminharmos em santidade, a crescermos e nos conformar à imagem de Cristo. E também o significado de talento daquilo que Deus dá para nós, que o Senhor Jesus Cristo dá para nós, além do Espírito Santo, que vai nos impulsionar uma vida de santidade e vai fazer com que nos conformemos à imagem de Cristo, também
se aplica a todos os meios, a todos os recursos, a todas as oportunidades que nós recebemos. O dinheiro que você tem, o Senhor te abençoar com dinheiro, com uma boa estabilidade financeira. O que você tem feito do seu dinheiro? Como você tem investido o seu dinheiro? Como você tem gastado o seu dinheiro para satisfazer os seus prazeres? Ou você tem aplicado o seu dinheiro de maneira prudente e de maneira que glorifica o próprio Senhor? Como é que você tem usado os seus dons naturais? A sua habilidade de falar, a sua habilidade de ensinar, a sua habilidade de aconselhar, a sua habilidade de ouvir outras pessoas. Como é que você tem utilizado aquilo que sabe que Deus deu a você e que é natural seu? E como é que você tem usado aquilo que Deus te deu e que só você tem? O seu chamado. Como é que você tem respondido ao chamado de Deus? Os talentos que corresponde à igreja é justamente tudo aquilo que Deus deu a nós. Como temos usado os meios, as oportunidades, como temos trabalhado em cada dia mais adquirirmos ou exercitarmos o fruto do Espírito, aqueles vários aspectos do fruto do Espírito, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Como nós temos realmente buscado crescer em santidade, buscado ser pessoas cada vez mais próximas, mais em conformidade com a imagem de Cristo, e como temos usado todos os meios que temos para nós para isso. Como temos feito isso? Além disso, como temos utilizado isso em relação ao nosso próximo, em relação ao meio que nós estamos vivendo? Percebe-se que o Senhor Jesus Cristo aí vai estar contando aos seus apóstolos. E os apóstolos, eles já foram exortados de que eles vão ser presos, eles vão ser perseguidos, eles vão ser mortos, vai vir doenças, vai vir calamidades, vai vir terremotos. Vocês estarão no meio hostil, vocês estarão frequentemente lidando com um mundo que é hostil a vocês. Vocês não estão num período de paz, mas é um período de guerra. Percebe-se que aqui, a realidade da igreja, que é a nossa realidade, é que não é um período para ficarmos parados, inertes, inativos, porque não é um período de descansarmos, mas é um período de estarmos atentos, porque é um período de hostilidade, de um mundo que é hostil à palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra uma conduta que reflete a própria imagem de Deus. É este mundo hostil que nós estamos inseridos. E que, por causa disso, não tem como ficarmos inativos, não tem como sermos negligentes e esperarmos apenas a vinda de Cristo e nada fazermos. Isso justamente por causa do meio no qual estamos e por causa de que aqui a própria parábola vai ensinar, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai concluir, quando ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Note que há uma progressão. O sentido aqui de dar a um e entregar ao que tem mais, no caso do Senhor, que está tirando daquele servo inútil e está dando àquele que foi fiel, o ponto não é o que recebeu, mas o ponto é aquele que foi tirado. Há uma progressão na caminhada cristã, há uma progressão na vida da igreja. Se nós não estamos caminhando para a frente, automaticamente a gente está dando 2 passos para trás. Aqueles que não estão lutando contra o mundo, não estão buscando ser vigilantes, aqueles que não estão buscando crescer em santidade, se conformar à imagem de Cristo, e também não estão buscando mostrar isso através da sua vida no mundo no qual estão inseridos, através da pregação do Evangelho, eles automaticamente estão regredindo. Aquele que não busca a santidade se afunda mais em pecado. Isso a gente vê na vida prática. Não ora para ver o que acontece. Não ora. Não lê as Escrituras. Não busca uma vida devocional para ver o que acontece.
não vem à igreja, deixa de vir à igreja, deixa de ter comunhão com os seus irmãos, para ver o que acontece. Não existe uma neutralidade na vida cristã. Cristo não chamou a gente para viver uma vida de paz e de neutralidade, mas de trabalho, de perseverança e de vigilância. Então percebe que da mesma forma que o ponto é que aquele que não tem vai ser tomado, ele vai ser tirado dele. E aqui mostra que até o que ele tinha vai ser tirado, e aquele que tem vai ter mais, mostrando aqui a questão tanto da caminhada cristã, de se conformar à imagem de Cristo, nessa labuta que nós temos diária, nesse proceder nas nossas vidas. Um dia nós estaremos com Cristo, um dia nós estaremos totalmente, realmente, sem nenhum tipo de prendimento ao pecado, sem nenhum tipo de fraqueza. E esse dia será o dia que Cristo vai retornar, o dia que nós teremos totalmente comunhão com Ele, e que um pecado não será mais um problema. Pense, notem que é uma progressão. Hoje nós temos, e quanto mais nós crescemos no conhecimento, na santidade, na vida prática, demonstrando isso na nossa conduta para o mundo, e demonstrando isso e crescendo cada dia. Mas nota que é de dentro para fora. Isso faz com que a gente cresça e resulte e cada vez mais abundância que será consumada, que será realizada no dia da vinda de Cristo. E essa é até uma promessa para nós, que essa luta diária vai culminar na total libertação do pecado. Ao mesmo tempo, aqui a gente vê que aquele que tem, aquele que recebe, lhe será tirado. Aquele que não luta contra o pecado, aquele que não se importa com a palavra de Deus, cada dia mais ele vai se afundar cada dia mais ele estará afundando, regredindo, até um dia que ele será separado da presença de Deus, que é a condenação eterna. Então, notem que ou nós lutamos diariamente e demonstramos através da nossa vida prática que somos servos fiéis e que sabemos administrar tudo aquilo que Deus nos deu, o Espírito que Ele nos deu e que nos capacita diariamente a caminharmos na vida cristã. E todos os dons que são decorrentes do Espírito Santo e que nos possibilita isso, se nós cada dia mais crescermos nisso, redundará que um dia nós estaremos com Cristo. Percebe que não é uma salvação pelas obras, é ao contrário. É através das obras que nós demonstramos que somos verdadeiramente servos de Cristo. Você é verdadeiramente o salvo e um convertido, você é verdadeiramente aquele que foi transformado por Cristo, se você demonstrar isso na sua vida diária. Se nós não demonstrarmos isso na nossa vida diária, se o pecado não nos incomoda, se as nossas palavras torpes não nos incomodam, se os nossos pensamentos torpes não nos incomodam, se os nossos planos torpes não nos incomodam, então, sinto muito, mas nós devemos colocar em jogo se verdadeiramente fomos transformados por Cristo. Se nós não temos amor pela palavra de Deus, se nós não temos amor por Cristo e queremos fazer a vontade de Cristo como servos bons, se nós queremos fazer a nossa vontade de ver de maneira egoísta, autocentrada, então devemos pensar realmente quem somos nós, se verdadeiramente somos de Cristo. E que essa é a realidade que todos nós estamos diante. Percebe, então, esses 3 pontos que nós aprendemos. Primeiro é que o Senhor Jesus, Ele é um mestre por excelência, Ele é o Senhor dos senhores que nos dá uma ordem, nos dá uma missão. A igreja recebe uma missão, que é pregar o Evangelho, que é estar no mundo, mas não ser do mundo, que é ser sal e luz na terra, é refletir isso na sua vida, no seu cotidiano. Segundo, que nós aprendemos que, além disso, existem 2 tipos de pessoas, e esses tipos de pessoas demonstram se eles são servos ou não de Cristo, dentro do contexto da igreja mesmo. Aqueles que demonstram através da sua vida, aqueles que demonstram, utilizam todos os seus recursos, em obediência a Cristo, faz isso para a glória, faz isso para obedecendo à vontade de Deus, e aqueles que vivem como se Deus não existisse, ou vivem como se o Senhor Jesus Cristo nunca retornasse, ou como se nós nunca estivéssemos diante de Deus, como se nunca prestássemos conta a Deus. E terceiro ponto, nós aprendemos, além de que o Senhor é um mestre por essência, e é Ele que nos dá esta ordem, que Ele nos deu uma missão,
e que devemos saber nos portar neste período de tempo, e que existem esses dois tipos de pessoas, dois tipos de servos, e que nós devemos refletir quem somos os servos, quem somos nós, qual dos servos somos, é que só existem dois caminhos e que nós prestaremos conta. Não importa o tempo que passe, não importa se será amanhã, não importa se será daqui 10.000 anos, um dia nós estaremos diante de Deus. Um dia nós prestaremos conta. E aí, tudo que nós fizemos nesta terra será ou em vão, ou será motivo para regozijarmos de que fizemos a vontade do nosso Senhor. Então, eu gostaria de chamar a igreja a refletir sobre isso. O que é importante na sua vida? Como você tem utilizado dos meios que Deus tem recebido? Como que você tem usado os seus talentos, os seus dons? Como que você tem usado todas as bênçãos que Deus derramou sobre a vida financeira, a sua saúde, as oportunidades que você tem recebido, até os momentos que você tem recebido de oportunidade de glorificar a Deus através de ajudar o irmão, de aconselhar o irmão, ou de pregar o Evangelho a uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Como nós temos utilizado as nossas oportunidades? E o que tem sido mais importante para nós? Fazer a vontade de Deus, ou tem sido mais importante para nós trabalhar, acumular riquezas, viver, gozar dessa vida e morrer? O que tem sido de fato importante para nós? A parábola dos talentos, então, ensina que a igreja ela tem que ser fiel a Deus, tem que ser fiel e tem que ser vigilante, e não negligente. Tem que, então, cumprir com o seu chamado. E assim a gente, então, encerra esta exposição. Que a graça de Deus possa estar hoje e continuamente sobre nós.